Pessoal, então vamos lá. Na aula anterior, nós estudamos um pouco, né, sobre esforço cortante e momento fletor. E hoje eu vou dar continuidade a esse estudo, só que nós vamos ter uma novidade, né? Eu vou reforçar aquele estudo e nós vamos fazer os diagramas, né, do cortante e do fletor, ok? Então eu tenho exercícios, né? Eu vou explicar nos exercícios que eu coloquei para vocês e podem interromper sempre que tiverem dúvidas. Bom, o primeiro exercício é o seguinte: nós temos uma viga, essa viga está engastada, né, à sua esquerda. Todo mundo está conseguindo ver, gente, o PowerPoint aí? Todo mundo visualiza, legal? Sim, estou vendo, sim. Ok. E aí essa viga, nós temos uma carga, né, ela tem um comprimento de 6 metros, nós temos uma carga distribuída de 50 kN por metro, e ela está distribuída ao longo de 3,6 metros. Né? Na outra extremidade, na extremidade direita, nós temos uma carga pontual, né, ou uma carga concentrada, ou ainda uma força concentrada de 300 kN. E nós temos um momento aí, na extremidade direita, de 150 kN vezes metro. Então ele pede que determine o cortante e o momento fletor para a viga abaixo em função de x1 e em função de x2. Então nós temos duas regiões, a x1, que ele está inserido neste intervalo, né, considerando o início da viga esquerda como zero. Então o x1 vai de 0 até um certo valor, mas ele está entre 0 e 3,6, né? É a região onde está essa carga distribuída. E a outra região, x2, é a partir dessa carga distribuída, né? Do zero até a partir dela. Então nós temos duas regiões a serem estudadas aí nessa viga. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, o primeiro passo, a gente tem que calcular as reações de apoio, né? Então nosso primeiro passo é calcular as reações de apoio. Bom, quais reações de apoio? Notem que ele só tem um engaste, né? Ele não tem mais apoio algum. E o engaste, ele vai gerar para a gente o quê? Então, olhando aí na figura abaixo, à esquerda, o engaste vai gerar uma reação, né? Essa reação, essa força de reação, ela é contrária a essa carga distribuída e a carga de 300 kN. E nós temos ainda o quê? Um momento, né, que devido ao engaste, nós temos um momento contrário aí ao momento lá de 150 kN por vez metro e outros momentos, né? Renato. Oi? Deixa eu só te fazer uma pergunta, não no contexto da sua aula, porque você está mostrando a parte da viga embaixo, inferior, só que a tarja está em cima dela. Tem como remover essa tarja? Essa tarja, no caso, deve estar aí para você, né? Porque para mim ela não aparece. Eu acredito que esteja para a maioria da turma aí. O pessoal pode confirmar se tal, porque na aula anterior, essa bendita tarja estava... Não tô vendo. Só clicar em cima dela numa área vaga dela, onde não tem nenhum comando, que ela sai. Ah, é? Uhum. Ah, valeu, obrigado. Tenta aí e retorna para nós. Não, deu certo, obrigado. Joia, bacana. Pode, gente, precisou, interrompe, tá? Importante que todos consigam acompanhar plenamente, tá legal? Então, o que acontece, gente? Quando nós temos o engaste, nós temos três reações nesse engaste, né? Nós temos uma reação, uma força aí de reação na vertical, uma na horizontal e um momento. Sempre no engaste são três reações, né? Ah, mas a força horizontal não está aí. Não, porque a gente não precisa calcular ela. Ela vai ser zero, né? Não tem nenhuma força oposta a ela. Então, o que nos interessa é a força vertical e o momento que são reações de apoio devido ao engaste, né?
Lembrando que aqui nós estamos fazendo o primeiro passo ainda de calcular as reações de apoio. Bom, então, antes de calcular as reações de apoio, na verdade eu tenho que calcular minha carga concentrada. Qual carga concentrada? A carga concentrada gerada por essa distribuída aí de 50 kN por metro no espaço de 3,6 metros, né? Então, relembrando, como é que eu transformo essa carga distribuída em uma carga concentrada? Então, primeiro, a carga, transformar uma carga distribuída em uma carga concentrada é pelo cálculo da área. Qual área? A área da figura, né? Então, qual figura, pergunto a vocês, qual figura essa carga distribuída está formando? Que figura é essa? Olha aqui. Que figura é essa daqui? Um retângulo. Ok, gente? Retângulo. Então, eu vou calcular a área do retângulo. Como é que é calcular do retângulo? Base, que é 3,6, vezes a altura, que é o quê? 50. Não é isso? Então, tá lá, olha. Ou o contrário, dá na mesma, né? A altura, que é 50, vezes a base 3,6, que dá o quê? 180 kN. Ok? Quem quiser conferir na calculadora, é bom. Então, essa carga distribuída, transformada em carga concentrada, equivale a 180 kN. Ah, mas não tem o por metro aqui? Não tem o por metro. Por quê? Isso é uma força concentrada. Então, a unidade de força é o quê? Newton. No caso, o quilonewton é porque é o quê? 180 mil newtons. Ah, mas essa tem um barra metro. Sim, porque ela é distribuída, ou seja, a cada metro eu tenho 50 kilonewtons. Ok? Mas por que é só até 3,6 metros, Renato? É porque e não foi por dado... 6. Não, porque o problema ele foi construído dessa forma, né? Aqui, ó, tá vendo o 3,6 aqui embaixo? Tá vendo? Uhum. É como se você tivesse uma viga aqui, vou fazer uma paredinha aqui agora. Uma paredinha em cima dessa viga, né? Aqui vai ter uma porta, então essa paredinha vai ser só de 3,6, ok? Então, o 3,6 que nós estamos utilizando é dessa cota aqui embaixo, tá vendo aí, né? Beleza? Então, galera, como que ela fica no nosso esquema aqui embaixo? Fica dessa forma. Ok? Bom, então, eu só fiz o tracejado aqui, não precisa, claro, né? Porque eu transformei a carga distribuída numa carga concentrada. Eu fiz o tracejado pura e simplesmente para você estar lembrando qual era a delimitação dessa carga distribuída. Então, ela está representada aqui. Agora, como que eu sei a localização? Renato, por que agora ela está localizada no 1,8? Por quê? No retângulo, né, em qualquer área, quando você vai transformar uma carga distribuída em uma carga concentrada, a carga concentrada é numericamente igual à carga distribuída, a área da carga distribuída. Qual que é o cálculo? O cálculo da área. Então, o cálculo da área eu acho o valor. Agora, como eu sei onde essa carga concentrada se localiza? Pelo centroide. Então, no retângulo, pelo centroide em X, né? Porque o centroide é um par ordenado no plano, então ele tem um valor de X e de Y. No caso, o que importa para a gente é o eixo X. Então, no eixo X, onde se localiza no retângulo? Na metade do retângulo. O nosso retângulo não tem base 3,6? Tem. Sim. Então, ela se localiza onde? 1,8. Né? Então, para o retângulo, ela se localiza na metade dele aqui, ó. Era 3,6, ela passa onde? 1,8. Ok? Ok. Continuando. Agora nós temos duas reações para calcular, né? Essa reação de apoio, que é a força, e a reação de apoio, que é o momento. Calculando a reação de apoio-força, né? O que eu vou usar? Eu vou usar o primeiro princípio do equilíbrio dos corpos rígidos, né? Que é o somatório das forças em Y é igual a zero. Bom, nessa figura, quais são as forças em Y? Essa força que eu quero, que eu chamei ela de FR, né? Essa de 180 e essa de 300. Eu tenho, então, três forças na direção Y, onde
eu adoto que a força que está apontada para cima, ela tem um valor positivo, e as forças que estão apontadas para baixo, elas têm um valor negativo. Então, como que fica? Se o somatório das forças tem que ser zero, ó, essa força desconhecida, que é o FR, positiva. O 180 para baixo, negativo. E o 300 para baixo, negativo. Fazendo os cálculos aí, né, eu vou ter que menos 480. Quando eu passar para o outro lado, 480 quilonewtons. 480 quilonewtons. Ok? Tá aqui, ó. Então, essa força de reação que eu queria saber o valor dela. Agora eu já sei. Vale 480 quilonewtons. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo? Beleza. Fechou? Sim. Tranquilo. Bacana. Agora nós vamos calcular quem? A outra reação, que é o momento. Né? Este momento aqui, olha. Que ele é uma reação em virtude do meu engaste. Né? Então, agora eu vou usar o segundo princípio, né, do equilíbrio dos corpos rígidos, que é o quê? Somatório dos momentos é igual a zero. Bom, quando eu vou calcular o momento, eu sei que momento é força aplicada vezes a distância, mas eu tenho que ter um ponto de referência. Né? Quando eu coloco aqui, ó, MO ou M0, eu tenho um ponto de referência aqui. No meu caso, este pontinho aqui, olha, que o cursor está apontado, que vai ser minha referência. Renato, se eu quisesse utilizar a outra extremidade, poderia? Poderia. Você poderia, inclusive, aqui, ó, nesse local. Né? Eu vou adotar, então, essa extremidade aqui, ó. Ok? Eu vou adotar essa extremidade aqui, ó. Então, esse aqui é meu ponto de referência. O momento vai girar em torno dele. Né? Lembrando que momento é força vezes a distância. Então, vamos lá. Esse primeiro momento, essa primeira força aqui, olha, em relação a esse ponto, ela vai produzir momento? Vai. Ela vai produzir momento. Esse momento aqui, ele vai ser no sentido horário ou anti-horário? O momento produzido por essa força de 480. Anti-horário. Bom, como ela está apontando para cima aqui, olha o giro. Sentido o quê? O ponto fixo é aqui, ó, onde está o cursor. Girando essa força, aplicando essa força aqui, olha, de 480, qual o sentido que é? Horário ou anti-horário? Anti-horário. Horário. Anti-horário. Ah, não, horário, a força não não. é negativo, né? Relógio dos ponteiros. O anti-horário a gente usa o quê? Negativo. Positivo. Negativo. O anti-horário a gente está adaptando, tá convencionando como negativo pela regra da mão direita. Renato, se eu quiser usar o positivo, vai fazer diferença? Não, não vai. A gente adota ele pela regra da mão direita. Então, esse cara aqui produz um momento negativo, ele é o quê? 480 vezes a distância total, que é quanto? 6. 6 metros. É isso? Uhum. Depois, esse camarada aqui, olha, ele também vai provocar um momento em relação a esse ponto. Este 180, ele vai provocar um momento positivo ou negativo? Você tem que analisar a rotação. Olha, como ele está para baixo, olha como negativo. Vai girar a barra. Vai girar a barra sim. Negativo. Sentido horário ou anti-horário? Anti-horário. Anti-horário. Anti-horário é o quê? Positivo. É o horário negativo, anti-horário positivo. 180 vezes a distância, que é 180 vezes a distância, que Que é é 4,2. 4,2. Muito bem. Ainda tenho esse momento aqui, olha. Ah, Renato, mas eu tenho que colocar? Tenho. Ele faz parte, eu tenho que colocar. Tá vendo menos 150? Porque está no sentido, olha só, aponta para onde? No sentido horário, não é? Então, o sentido horário é o quê? Negativo. Faltou só um detalhezinho nessa equação aqui que eu esqueci de colocar. Ô, Renato, A distância. Não. esse 150 tá fazendo a força pra cima? Não, esse 150 aqui não é força, ele é momento. Ele já está mostrando, ele está mostrando já que o momento aqui, ó, você te indica que esse é o momento no sentido horário. Então ele é um momento o quê? Negativo. Por isso que eu coloquei só o 150.
Ele já é o momento, ele não é força vezes distância para gerar o momento, ele já é o valor do momento. Entendi. Mas ainda está faltando uma coisa nessa equação. Alguém sentiu falta de alguém nessa equação? A distância Qual distância? do momento de 150, não? Não. A distância é quando tem força para calcular o momento. O momento é força vezes A distância. distância. Aqui eu não tenho uma força, eu já tenho um momento. Então ele já está liquidado aqui, ó. Já é o valor do momento, entendeu? Uhum. Mas ainda falta uma coisa nessa equação que eu esqueci de colocar, que depois eu faço correção. Qual que é? Faltou isso aqui, ó. Ponto de apoio. Esse momento aqui, ó. Esse momento aqui, ó, tá vendo? Ó? Que é o que eu quero calcular, essa reação. Faltou ele, né? Eu não coloquei na equação que eu tenho que colocar, porque ele é a minha incógnita. Né? Então faltou ele aqui, olha. Faltou esse momentinho aqui. Ok? Aí eu pergunto para vocês, ele é positivo ou negativo? Esse momento aqui, ó. Positivo. Ele está girando no sentido do que aqui, ó? Anti-horário. Anti-horário. Anti-horário é positivo. Ok? Aí sim, igual a zero. Por quê? Porque quando eu vou resolver a equação, eu resolvo ela daqui para lá, concordam? Daqui para lá, né? Então fica menos 480 vezes 6, mais 180 vezes 4,2, menos 50, mais M, que é igual a zero. Que eu quero descobrir o valor de M. Quem puder fazer as continhas de tirar imposto, só para verificar, vai encontrar que M vale 2.272 kN. Ok? Então, essa primeira parte, esse primeiro passo, né? Ele é justamente para calcular quem? As reações de apoio. Né? Sem essa parte, você não faz o restante do problema. Continuando. Renato, Oi? deixa eu discordar de você aí. Deu menos 2.274, não é 72, não. Não é 72? Não, é 74. Eu fiz a conta duas vezes aqui, que eu achei que eu tinha errado, mas não é 270, 22,74. Vamos. Então, esse aqui você está falando que não é 2, é 4. Alguém mais faça a continha para conferir para a gente? Renato, essa aula você vai postar no AVA? Vou postar o material, o PowerPoint, e vou postar. Já está sendo gravada. Ah, beleza, obrigado. Beleza? Nada. Ei, mais alguém fazer um cálculo aí, Clarindo, por exemplo, Daniel San? Estou fazendo aqui. O meu deu menos 2.124. Epa! Fazer esse negócio aí, precisamos de uma terceira opinião. O meu também deu 2274 também. Tá. Então depois eu faço a correção no como chama? Eu faço a correção no material antes de postar. Lógico que na aula não vai ter jeito, né? Mas o material antes de postar, e aí a gente pega esse resultado e vai jogando lá. Provavelmente eu devo ter propagado, ou eu devo ter colocado isso aqui, ou eu devo ter propagado isso aí, porque eu fui no... Tá certo. Eu fui fazendo os cálculos e jogando, né? Então de repente foi uma digitação errada, alguns que eu tinha olhado antes eu corrigi. Tranquilo. Tá bom? Agora eu conferi aqui, deu 2.274 negativo. Mas só que você passa pro outro lado, vai ficar positivo. Fica positivo. Correto? Beleza? Correto. O meu deu menos 2.274 também. Isso, tranquilo então. A gente faz a correção depois ali. Ah lá, tá vendo? Falei? Aí ele aqui, ó. Olha ele aqui, 2274. Beleza? Então foi uma falha da digitação. Porque algumas coisas eu pego colado mesmo, né? Isso aqui eu peguei, recortei e colei. Isso aqui não, isso aqui eu fui digitando tudo, entendeu? Então isso aqui também eu digitei. Então provavelmente na hora lá eu comi essa música. Prosseguindo aí, galera.
Segundo passo, aí sim nós vamos calcular o esforço cortante nessa região aqui do X1. Ok? Tem alguém com o microfone ligado aí, gente? É bom desligar para não... Senão esse chiado vai sair na aula. Vamos lá. Então vejam bem, se eu seccionar a viga, né, nessa região aqui de X1, ó, se eu seccionar a viga nessa região de X1, tá? Eu vou ter esse pedacinho aqui, X1, não é verdade? Ah, mas e esse 480 aqui? O que ele está fazendo aqui, gente? O que esse 480 está fazendo aqui? Esse 480 é justamente aquela reação de apoio já calculada, né? Então, o que eu quero fazer aqui é o seguinte, é calcular o esforço cortante em X1, que é essa região. Então, o esforço cortante que eu quero achar é esse V aqui, ok? Então, primeiro, como eu seccionei a viga nessa parte, a viga não vai sozinha, ela vai com toda essa carga o quê? Distribuída, né? Só que eu tenho a carga distribuída apenas nesse pedacinho. Então, eu tenho que calcular a força concentrada para essa parte. Ficaria, então, 50, que 50 é esse? De novo, aqui, ó, tem uma areazinha aqui, olha. Tem uma areazinha aqui, né? Deixa eu só apagar aqui. Eu tenho essa área aqui, olha. Né? Base x1 vezes a altura, que é 50. Ou 50 vezes x1. Então vai ficar 50x1? Exatamente. Por quê? Porque eu não sei o valor do x1. Ele pede para calcular em função do x1. X1 é o quê? É uma variável. Não é verdade? Então, base vezes altura, ou altura vezes base. Né? Então, fica assim. Agora, onde que ela está concentrada? Bom, de novo, é a questão do retângulo. Então, ela está concentrada exatamente no meio. Quanto que vale essa metade aqui? Tá aqui, ó, no meio, ó. Quanto que vale essa metade, galera? X1 sobre 2. X1 sobre 2, ou seja, metade da minha variável, ou incógnita aí, no caso, x1. Não é verdade? Vamos limpar esse desenho aqui. Bom, prosseguindo com a questão. Calculei meu esforço concentrado para aquela parte. Agora eu vou calcular o esforço cortante. Eu tenho que ficar analisando a viga aqui? Não, vou analisar essa parte aqui, né? Quais são as forças envolvidas aqui? Bom, eu tenho 480 para cima, 50x1 para baixo, e o V, que é meu cortante, para baixo também. Então fica de que modo? O somatório das forças em Y é 480 positivo, 50x1 negativo, V negativo, igual a zero. Resolvendo essa equação, vai ficar deste modo, né? 480 passa para o outro lado negativo, 50x1 passa positivo, só que o V está negativo, multiplica por menos 1, vai dar esse resultado aí do meu cortante. Fica assim, Renato? Fica assim. Por quê? Porque ele pede para calcular o cortante em função do x1. Em função do x1. Pergunto a vocês, se o meu x1 valer 1 metro, né, olha só, se 3,6 metros está aqui, ó, 3,6 metros está aqui, que é até onde vai minha carga, o 1 metro está mais ou menos aqui, ó. Vou colocar mais ou menos aqui, ó. Tá. Se eu colocar meu x1 valendo 1 metro, quanto vai valer minha cortante? 430. Por quê? 50 vezes 1, 50. 480 menos 50. 50, 430. Exatamente. Se por um acaso aqui, ó, vamos colocar um pouco antes, vamos supor que aqui são 2 metros. Numa distância de 2 metros, quanto vai valer minha cortante? 380.
Porque 50 vezes 2, 100. 480 menos 100, 380. E se ele tiver, por exemplo, a 4 metros, aqui, por exemplo, ó, quanto que vai estar? 280. 50 vezes 4, 200. Não. Por que não? Quem saberia responder? Por que eu não posso jogar 4 metros? Tá. Aí a força só vai até 3,6, né? Não? Exatamente. A partir daqui, olha, Aí é tem outra um outro força. comportamento. Eu tenho um outro comportamento. Entendeu? Essa carga interfere, claro, mas eu tenho um outro comportamento. Aqui, 3,6. exatamente, até 3,6, porque a partir daqui o comportamento é outro. É o que nós vamos ver daqui a pouco. Ok? Ok. Continuando. Agora eu vou calcular quem? O meu momento fletor, né? Então eu calculei meu esforço cortante, vou calcular agora meu momento fletor. Esse 2.274 era aquele momento lá em função do engaste. Estão lembrados, né? Uhum. Terceiro passo, calcular o momento fletor para X1. Então, vou usar o quê? O segundo princípio, que é somatório dos momentos igual a zero. Tá vendo que agora eu não esqueci do meu M, não, né? Ele tá aqui, olha. Então, vamos lá, detalhadamente. O que eu tenho aqui? Então, primeiro aqui, olha, eu tenho esse momento que está no sentido anti-horário, então ele é positivo. O momento de 2.274 está aqui. Cadê a distância? Não é força. Já é o momento, então não preciso colocar distância. Depois eu tenho esse momento, conforme nós vimos, ele vai fazer com que essa viga gire no sentido horário. E essa força vai produzir um momento negativo. Então é 480 vezes a distância. Qual que é a distância? X1. Então ele é negativo, 480 vezes X1. Esse aqui que está ao contrário, então vai ser no sentido que esse aqui vai ser em relação aqui, né? Desculpa. Em relação a esse ponto, ele vai ser no sentido o quê? Anti-horário, positivo. Anti-horário. Então ele é positivo, né? Força, essa força, lembrando que nós calculamos aqui, ela vale 50x1 vezes a distância. A distância é o quê? X1 dividido por 2. Mais esse momento M. Que momento M é esse? Esse cara aqui, ó, que eu quero calcular. Não é isso? Uhum. Então, fazendo as continhas de tirar e pôr, e é bom vocês conferindo, né? Isso é importante. O exercício anterior provou isso. Nós chegamos a esse resultado. Ok? Então, vejam bem. O primeiro, o cortante, né? Depois nós vamos precisar dessa informação. Ele originou uma equação, ou uma função, né? Uma função do primeiro grau. E o momento, uma função do segundo grau. Uma observação importante aqui, olha só, é que se eu derivar o cortante em relação ao x, eu vou encontrar a carga, né? E se eu derivar o momento em função de x, esse momento em função de x, eu vou encontrar o meu cortante. Deixa essa observação aí, porque depois também a gente vai trabalhar com esses cálculos para verificação, tá? E qual que é a importância disso aí para a gente. Vamos lá, limpando a área. Pessoal, até aqui tranquilo? Alguém quer fazer algum comentário, tirar alguma dúvida? Tem alguma parte que não entenderam? Então, tranquilo. Renato, Tá tranquilo, até agora tá tranquilo. eu realmente nessa parte onde mostra aí essa conta aí, eu não estou conseguindo fechar esse cálculo aí. Esse cálculo 2.274 mais 480. Esse aí que eu não entendi, não. Boiei aí. Vamos lá, aqui, ó, fazendo esse cálculo. 2.000, o 2.274, ele vai para o outro lado com sinal negativo, né? O menos 480x1 vai para lá como mais 480x1. Não tem como fazer mais nada. E esse cara aqui, ó, simplesmente eu fiz o quê? 50 dividido por 2, 25. x1 vezes x1
x1 ao quadrado. Mais 25x1 ao quadrado passa para o outro lado como menos 25x1 ao quadrado. Beleza, entendi. Obrigado. Nada. Vamos lá, galera. Acabou? Acabou não. Por quê? Porque o problema pede para calcular o esforço cortante e o momento fletor em x1 e em x2. Então agora falta a parte do x2, ok? Mas o x1 ainda não descobriu. Não, a ideia não é descobrir o x1. A ideia é o seguinte, aqui, olha. Se eu pegar a minha viga e seccionar aqui em x1, né, e virar a minha viga, eu vou ter uma cortante e vou ter um momento fletor nesse local. Quanto vale essa cortante? 480 menos 50x1. Quanto que vale esse momento fletor? Menos 2274 mais 480x1 menos 25x ao quadrado. A questão não é descobrir x1. O x1 ele é uma distância qualquer. Né? Por que é importante descobrir isso? Porque se ele é uma distância qualquer distância que eu aplicar dentro dessa região, eu encontro qualquer momento fletor ou qualquer cortante que eu precisar, entendeu? Então a ideia é calcular em função do x1. x1 é uma variável nesse caso específico. Tá, ficou claro aí? Beleza. Se eu falasse, por exemplo, aqui, olha, ao invés de x1, se eu colocasse aqui, ó, 2, então eu encontraria um valor numérico, né? O cortante vale... Correto. No caso, se fosse 2, o cortante ia valer 50 vezes 2, 100, 480, menos 100, então ele valeria 380. O cortante vale 380, acabou, fechou. E o momento fletor, mesma coisa, joga aqui, faça as contas e acha ele, entendeu? Mas aqui é uma função, sendo uma função, o valor de x2 ele é uma variável, ou seja, ele assume diversos valores que variam de 0 até 3,6. Beleza? Ok. Vamos lá, então. Quarto passo, então, nós vamos calcular de novo o esforço cortante, porém agora em x2. Então, minha figura repete. Meu desenho agora é outro, né? Por que meu desenho agora é outro? Porque agora eu estou considerando... Função de x2. Exatamente. Outra seção da viga. Agora eu vou seccionar minha viga nessa região aqui, ó. Então eu tenho o quê? Eu tenho esse pedaço x2 aqui, né? Aí esse 480. Esse 480 é justamente a minha reação de apoio, que eu calculei lá na primeira parte, né? Esse Vzinho é o meu cortante que eu quero achar em função de x2, né? Antes de fazer isso, eu tenho que calcular o quê? A minha carga concentrada, porque agora eu estou trabalhando outra região, né? A minha carga concentrada vai ser o quê? 50 vezes 3,6. Pô, Renato, mas ela não deveria, além disso? Não, porque ela se encerra aqui em 3,6, ó. É o máximo valor dela, né? Então eu pego essa aqui, ó, essa região, né? Altura vezes base, ou base vezes altura, que é o mesmo 180 que eu tinha achado, né? Se eu pegar em qualquer parte aqui dentro, o valor vai dar diferente, mas como eu estou aqui fora, então o valor do minha carga concentrada prevalece esse aí. Bom, então ficaria assim. Deixa eu só colocar o contador. Vocês estão vendo claramente aqui? Porque e aí o 300 newtons não vai influenciar nesse momento importante aí do X2? O 300 newton? Isso. Só um minutinho, deixa eu só tirar uma barrinha aqui. Não tá saindo para mim, não. Mas vocês estão vendo a tela completa aí, não estão? Na tela inteira. No caso, gente, esse 300 aqui, olha só, ele influencia no problema? Ele influencia, porque o momento, essa força de 480, ela surge em função dele associada à carga concentrada aqui. E o momento que aparece de reação, ele também é função dele. Mas no momento em que eu corto a viga aqui no X2,
ele não aparece aqui, entendeu? Por quê? Porque ele está fora dessa região. Então eu quero saber aqui, ó, tá vendo? Quero saber onde é que está apontando o cursor. Então, como ele está fora, ele não vai interferir neste momento. Ok? Esse cara não. Essa força não. Então fica desse modo aí. Agora, essa carga vai ser concentrada onde? De novo, ó, como aqui vale 3,6, a metade é o quê? 1,8. Então estou concentrado lá nessa regiãozinha que eu demarquei em 1,8, ok? E esse outro pedaço, ele vale x2 menos 1,8. Por quê? Toda a parte vale x2. Essa primeira parte vale 1,8. Então, restou o quê? x2 menos 1,8, que é esse pedacinho. Certo? Correto. Então, calculando o esforço cortante. De novo, somatório das forças que atuam em y vale 0. Quais forças que eu tenho? 480 para cima positivo, 180 para baixo negativo e o V, que é para baixo também negativo. Logo, o meu cortante dá exatamente o quê? 300. Ah, mas esse 300 aqui, olha, ele é esse cara aqui? Não necessariamente, né? Agora, pela voz eu não sei o nome de quem tinha perguntado, aquela hora, mas nós não achamos x1, porque era uma variável. Note que aqui nós achamos um valor de V, que é uma constante de 300. Então significa que, deixa eu pegar a caneta aqui, ó. Significa que deste ponto aqui, olha, deste ponto até todo o restante da viga, tá? Qualquer parte que eu seccionar aqui, olha, quanto que vai dar meu cortante? 300. Ele não saiu em função de x. Então ele vale 300. Qualquer parte que eu seccionar aqui, olha, inclusive no final, ele vale quanto? 300. Sempre, tá? Aí se eu pegar aqui, não, se eu pegar aqui agora, ele vale com a equação anterior, com a função anterior, né? A partir deste aqui, olha, nessa região toda, o meu cortante, qualquer parte aqui, ele vale sempre o quê? 300, ok? Deixa eu apagar aqui. Beleza. O que falta agora? O quinto passo, que é o meu momento fletor em x2. Então vamos lá. Então aqui, ó, o meu momento fletor está aqui, né? Ele está aqui, eu quero achá-lo. E eu coloquei esse outro cara aqui, olha, que é aquele lá da reação de apoio. Não é verdade? Então vamos lá. Somatório dos momentos é igual a 0. Então, quais são os momentos que eu tenho? 2, 2, 7, 4, que é esse cara positivo. Menos 480, x2. Por quê? É essa força aqui que faz o momento ficar negativo, que está no sentido horário, vezes o comprimento x2. Então, 480 vezes x2, 480 x2. Mais 180, que é essa força aqui, olha. 180, que é essa força aqui, né? Essa força, vezes a distância. Qual que é a distância que está sendo aplicada? Em relação a esse pontinho aqui, ó. Essa distância de x2 menos 1,8. Mais o meu momento M, que eu quero saber, que é igual a 0. Bom, como é que eu vou fazer esse cálculo? 2.274, desculpa, eu passo para lá, né? Vai negativo. Esse menos 480x2 não tem como fazer nada, ele vai para lá, positivo. Aqui eu faço o cálculo, né? Aqui, ó, 180 vezes x2, ou então eu posso fazer anteriormente. Menos 180 vezes x2. Eu posso fazer o seguinte, eu posso deixar assim e fazer o contrário, né? Eu faço 180 vezes x2, vai ficar 180x2. Então, 180x2, eu opero com o menos 480x2. Então, menos 480x2 mais 180x2 dá o quê? Menos 300x2, que eu passo para o outro lado o quê? Positivo, né? Então, eu faço a distributiva aqui, ó. Eu faço ele vezes o x2 e faço ele vezes 1,8, né? Então, você faz 180 vezes menos 1,8 e opera esse resultado com quem? Com 2,274. Não é isso? Resolvendo esses cálculos, vocês podem conferir, vai dar esta equação. Essa equação aqui, ó. Então, note que o meu cortante não deu uma...
não é que a gente não pode falar que não é uma função, é uma função, só que é uma função constante. Ou seja, para qualquer valor de x, ela vale sempre 300. E aqui deu uma função que de primeiro grau, 300x2 menos 1950. Ok? Ok. Tranquilo até aqui, pessoal? Quem tiver dúvida pode perguntar, não tem problema, estamos aqui para responder. Ok? Pessoal, seguinte, até na última aula, nós vimos isso aqui, lembram? Qual que é a diferença? A diferença é que agora nós vimos um probleminha um pouquinho mais elaborado, né? A gente não estava trabalhando com momentos extras, a gente não estava trabalhando com engaste, então assim, o problema ele ficou mais interessante, mas é exatamente o mesmo trabalho que nós executamos na nossa última aula presencial, tá? Daqui para frente agora é novidade. Então o que acontece? Esses dois, esses cortantes e esses momentos fletores, ao longo da viga, eles podem gerar um gráfico, né, que a gente chama de diagrama. O que é esse gráfico? Esse gráfico é baseado nos intervalos que você secciona, né? Lembra que eu falei, olha, aqui eu tenho uma função de primeiro grau, então a função de primeiro grau é uma reta. Olha, aqui eu tenho uma função de segundo grau. Função de segundo grau é o quê? Uma parábola. Olha, aqui aqui eu tenho uma função constante. O que é uma função constante? É uma reta paralela a x. Então, se eu pegasse essas funções e jogasse num programa de gráfico, ele já ia automaticamente, pegando as funções do cortante, jogando no programa de gráfico, ele já ia fazer o gráfico ou o diagrama do cortante e jogando as informações das funções no gráfico, ele ia fazer o diagrama do momento fletor, tá? Então, a ideia de estudar diagramas é essa, é a gente fazer gráficos, né? Então, é o nosso sexto passo, esboçar o diagrama da cortante. O esboço de um gráfico, gente, é como se fosse um rascunho do gráfico, né? É a ideia do gráfico, ok? Você não faz ponto a ponto, você faz alguns pontos e traça aquele gráfico. Então, essa aqui é a nossa viga, concorda? Agora ela está com uma carinha diferente. Eu não sei se eu apresentei esse programa para vocês. Se eu não apresentei, eu vou apresentar. Ele se chama Viga Online. Na verdade, é um aplicativo. Você usa pelo browser mesmo, não instala nada. Eu vou mostrar para vocês ao término dessa explicação. E ele é de grande utilidade. Por que ele é de grande utilidade? Porque ele resolve o problema para você e não te dá só o resultado. Ele te mostra o passo a passo. Então ele é interessante por isso. Tô com uma dúvida no exercício aqui. Joga no Viga Online, né? Mas não é jogar lá para ver como é que é, para depois tentar fazer. Ao contrário. Eu agarrei, foi aqui, estou no caminho certo. Continua. Então ele é interessante. Então, esse desenho, que é aquela mesma lá, é a mesma coisa. Tem um engaste, olha os comprimentos, tem uma carga distribuída, tem uma carga aplicada, tem um momento, é o mesmo desenho, é a mesma configuração. Porém, né, se a gente voltar lá na figura, olha ela aqui, né, é uma imagem, e lá eu fiz nesse Viga Online, né. Como é que seria esse diagrama do cortante? Nós vimos que para essa região, o meu cortante deu uma função de primeiro grau. E para essa outra região, o meu cortante deu um valor constante, que é uma reta paralela a x. Então, o meu diagrama, né, o esboço do diagrama da cortante, ele fica deste modo. Lembra do primeiro cortante que eu achei? 480 menos 5x1, 50x1. Renato, como que eu vou esboçar esse gráfico? Simples, aqui, olha, por exemplo, se eu jogar o zero no lugar se eu jogar o zero aqui no lugar do meu cortante, do meu x, se eu jogar zero aqui, olha, se eu considerar que esse x vale zero, quanto que vai ser o valor do cortante? Se o x vale zero,
480, 480. né? 480. Então, olha só, quando o x vale 0, olha aqui embaixo. O meu cortante está aqui em cima, ele vale o que, olha lá? Ó? 480. Ok? Uhum. Lá na outra extremidade, qual que é a extremidade dele? A extremidade dele é o quê? 3.6. 3.6, né? Aqui ele vale 3,6. Ok? Joga Ok. 3,6 no lugar de x1, né? Menos 52, 3,6 e subtrai de 480. Quanto que dá? Calcula. 300. 300. Uhum. Olha lá, minha régua tá ruim aqui, ó. 300 tá aqui, ó. Tá vendo? Então, quando vale 3,6, 300. Se você já sabe que é uma função do primeiro grau, então você une os pontos com uma reta, simplesmente isso. Não é verdade? E o outro é mais fácil ainda, porque ele vale sempre 300. De 3,6 até 6, ele vale sempre 300. Então, aqui, olha, ao 300, onde que tá, aqui, ele vale sempre 300, então ele é simplesmente uma reta, ó. Ok? Esse aqui é uma reta aqui, ó. E simplesmente a gente faz o quê? A gente achura ou a gente dá uma sombreada aí. E ponto final. Então, esse aí que é o nosso diagrama importante. Tem algumas técnicas, gente, ou macete, que vocês vão naturalmente aprendendo, que quando você bate o olho na distribuição de carga da viga e como ela está apoiada, né, como são seus vínculos, você já fala, não, essa parte aqui o diagrama vai ser desse tipo, aqui vai ser desse tipo. Tem uma tabelinha para isso e tem as técnicas, entendeu? Só que isso eu mostro depois. Por quê? Porque muito aluno sabe fazer pela técnica simplesmente por fazer. Ele não entende o porquê gerar esse gráfico. E aqui eu estou explicando através dos conceitos de função. Então vocês conseguem não só resolver, mas entender por quê. Agora que eu já sei o porquê, depois você usa técnica, macete, para agilizar a conta aí não tem problema nenhum. Tranquilo até aqui, pessoal? Beleza. Alguém quer Tranquilo. tirar dúvida? Alguma coisa? Não, tranquilo. Ok. Sétimo e finalíssimo passo. Ó, alguém ficou para trás aqui. Sétimo e finalíssimo passo. Agora é o diagrama do fletor. O diagrama do fletor é assim. Vejam bem. Aqui eu tenho uma parábola. Né? Eu tenho uma equação do segundo grau, então eu tenho uma parábola. Então, este pedaço aqui, ó, é o pedaço da parábola. Né? Do mesmo modo, se eu jogar 0 aqui, olha, eu vou ter lá o meu 2.274. Né? E do mesmo modo, se eu jogar 3,6, eu vou ter esse valor aqui, olha, que eu tenho que calcular, que eu não sei quanto que é, mas vai ser exatamente ele. Como eu sei que é uma parábola, eu faço um pedaço. Ah, mas eu quero mais pontos. Joga mais pontos, jogo 2, jogo 1, né? Que você vai ver o desenho da parábola. Aqui é uma equação do primeiro grau, né? Então, se eu jogar 0 aqui, olha, eu já sei que esse pedaço, agora eu sei quanto que ele vale. Ele vale 1950, né? Aqui, ó. Ele vale... Ok? Tá certo? Tá certo, Beleza, pessoal? tá certo. Ok. Porque eu tô Ok, desligando o ok. microfone e demora a responder. Ah, tá. E aqui o final dele. Agora, só uma pergunta para vocês, que aí eu não vou responder, que eu quero fazer um levantamento. Que vocês façam o levantamento do porquê. Isso aqui é interessante. Note o seguinte, a gente sabe que o eixo X a gente considera para cima positivo e para baixo negativo. Então, na verdade, se eu fosse construir esse gráfico como ele deveria ser, né, ele teria que ficar uma coisa mais ou menos assim, ó, ele teria que, né, eu tendo, opa, peguei a caneta, eu tendo, ele deveria ser o contrário, deveria ser assim, aqui, ó, começa a parábola e vai a reta lá, né, porque, por exemplo, se eu peguei um ponto aqui, ó, esse cara aqui é negativo, ele tem que estar aqui embaixo, né? O 0 aqui e ele aqui embaixo. Então os pontos vão sendo negativos. Então, só que a gente faz a representação dele ao contrário, apenas para o momento fletor. Lá no
esforço cortante, no diagrama de esforço cortante, nós não fizemos isso. Apenas pelo momento fletor. Aí minha pergunta é, qual é a utilidade de fazer ele ao contrário? Né? Em vez de eu fazer um gráfico que daria assim, por que eu estou fazendo ele ao contrário? Né? E nós vamos ter que fazer o contrário? Vamos. Então, vou deixar vocês pesquisarem para a gente ver o porquê disso na nossa próxima aula. Ok até aqui, pessoal? Tá ok, beleza. Ok. Vocês querem conhecer o Viga Online agora ou vocês querem conhecer no final da aula? Pode mostrar agora. Vou mostrar agora? Pode mostrar. Só um minuto. Então... Vamos ver na tela aí? Não. Só te vendo. Ah, tá. Deixa eu buscar ela lá então. É porque ela saiu. E agora? Sim, apareceu. Sim. Então aqui, olha. Eu só fui lá no Google. Coloquei lá, Viga Online. Aí esse aqui, ó. Viga.online. Eu vou mostrar para vocês aqui como que faz exatamente aquela viga, tá? Então me ajuda a lembrar aí. Primeiro, o comprimento da viga. Qual que é o comprimento dela? 6 metros. Então, 6, Enter. Olha lá, já fez a viga. Tá? Uhum. Adicionar apoio. Fiz ela aqui embaixo, tá vendo? Adicionar apoio. Então, eu sei que eu tenho um engaste lá no início, então posição 0, Enter. Olha lá, meu engaste foi formado. Eu sei que lá na outra extremidade, que, ó, aí de novo, adicionar outro apoio. Aliás, eu não tenho outro, né? Então deixa eu excluir ele aqui. Eu só tenho um engaste de apoio, correto? Correto. Agora as cargas. Eu sei que eu tenho uma carga pontual, força pontual, lá na extremidade da direita, ou seja, lá em 6 metros. E ela vale quanto, gente? De 300 quilos. 300. Então 300, 1, 2, 3, 1000. Enter, apareceu ela. Nessa extremidade aqui também eu tenho um momento. Então, adicionar a carga, vem aqui, olha, momento. Momento é na posição o quê? 6, que é na extremidade. Qual que é o valor do momento? 150 quilonewtons. 150, 1, 2, 3. Note que ele está aqui no sentido o quê? Positivo. Anti-horário. Né? Positivo. Então, no programa, para você colocar ele sendo igual ao nosso problema, você coloca um negativinho lá no começo e dá o Enter. Agora ele está certo. Que mais que eu tenho? Uma carga distribuída, não é? Tem uma carga distribuída de 50 mil newtons. Então, eu A adiciono 3.6. Eu adiciono mais uma carga aqui, ó. Mais uma carga. O que ela vai ser? Força distribuída. Ela começa onde? No 0. Ela termina onde? Em 3.6. Não é 3,6, tá? É 3.6 mesmo. Qual que é o valor inicial? 50, 1, 2, 3, 1000. Valor final, 50, 1, 2, 3, 1000. Tá ela aí. Então, esse é justamente o desenhozinho que eu fiz. Bom, agora como é que eu faço os cálculos? Resolver viga. Pronto, o que nós gastamos 1 hora para fazer, ele fez aqui alguns segundinhos, tá? Então, olha só. Aí ele desenha aqui, ó, a reação de apoio, desenha a reação de apoio, o momento aí, né? Reação. E aqui ele vem detalhadamente, ó, somatório das suas y é igual a 0, e coloca quais forças, faz o cálculo, acha a reação, ok? Acha, ele chama de R2, porque é reação, né? Mas já sabe que é momento, aqui, ó, Newton momento. Acha o momento. Aí ele vem, cálculo de esforço cortante, ele secciona a viga de 0 a 3,6, faz todo o cálculo, acha a nossa função, depois ele vem o cortante de 3,6 até 6, secciona a viga e acha lá o 300 mil, né, que é 300 kN.
E aí ele faz o gráfico, olha só. Daqui que eu tiro o gráfico, tá vendo? E é interessante aqui, ó, que ele é dinâmico. Ó, em qualquer lugar que você quiser saber, ele te mostra, tá vendo? Ó? Ah, eu quero esse cara aqui, ó, quanto que ele vale. Ah, eu quero aqui, quanto que vale. Tá vendo? Para cada valor de X, ele te dá o valor do cortante lá em cima. Cálculo do momento fletor, mesma coisa, faz todo o cálculo, te mostra detalhado para você conferir das duas partes e faz o gráfico. E do mesmo modo, olha só, ele vai mostrar para vocês. Ok? Legal? Tranquilo? Tranquilo. Bom demais isso aí. Não, bom demais. Pode levar o notebook na prova? É, isso aí que eu ia falar que é a pergunta clássica, né? Mas a resposta também é clássica, não. Calcular a força concentrada e as reações de apoio. Deu isso aí? Deu. Aqui eu tô colocando só o resultado, tá, gente? Aqui, ó, vamos lá. E 810. Esse aqui porque já é reação, né? Mas vamos por partes aqui. Vejam bem, eu tenho 9 de comprimento vezes 30 de altura. Então, 9 vezes 30, 270. Como é um triângulo, divide por 2. Então, eu tenho 135 kN, concorda? Concordo. Como eu tenho que passar essa força pelo centroide, então no triângulo, o centroide em X está localizado a 1/3, a distância relativa a 1/3 da altura. A altura está aqui, ó. Se eu pegar 1/3 de 9, são 3, né? Então, 3 está aqui, ó, certo? Então, daqui até a altura são 3, ó. Então, o centroide passa aqui, olha. Ok? Se aqui vale 3, aqui vale quanto? O restante? 6. Então, é a distância 6. Clarinho estava certo. Esse é o motivo aí. Tá ok? Agora, vamos lá. As reações de apoio. Né? As reações de apoio. Por que as reações de apoio dão esse resultado aqui, olha? Bom, primeiro, como é que eu tenho um engaste, correto? Então, eu vou ter uma reação aqui e vou ter um momento aqui. Ok, galera? Ok. Quando eu faço o somatório das forças em Y, quais forças que eu tenho? Eu tenho apenas essa força aqui desconhecida, que eu não sei o valor dela, essa reação, e tenho essa daqui de 135, não é isso? Então, Okay. as únicas forças que eu tenho é R positivo com 135 negativo, que é igual a 0. Passando 135 para lá, ele fica positivo. Então, por isso que esse valor aqui, olha, vale 135. Porque eu só tenho o quê? Essas duas forças. Então, esse valor é 135. Ok? Agora aqui esse momento. Como que eu calculo esse momento M? Né? Somatório dos momentos, né, em relação ao ponto 0. No caso do meu ponto 0 é esse aqui, ó. Tá? Aqui que é o pontinho. É igual. 135, assim. Então vamos lá. Quais são os momentos aqui em relação a essa viga? Então eu tenho aqui, ó, o 135, ele vai gerar um momento, vai? Em relação ao ponto O. 135 vezes quanto? Vezes a distância toda, que é 6. Esse momento é positivo ou negativo? Esse aí é negativo. Ele é negativo? Ele é negativo, porque está girando aqui, ó. Aí é vezes 9. Vezes 9 ou vezes 6? Não, 6 é onde a força está concentrada, né? Pra mim era 9, né? Mas só que é 6. Não, porque o momento 0 tá da viga. É 9. Pois é, tem gente prestando atenção aí, né? Então, exatamente 9. Ele é positivo ou negativo?
Negativo. Aqui, ó, no positivo, então ele é negativo. Não é isso? Agora esse cara aqui, esse outro 135 aqui, ó, ele vai gerar um momento positivo, não é isso? Esse cara aqui, olha, a viga vai rotacionar aqui, ó, momento positivo. Vezes quanto? V6? V6. É isso? Esse cara aqui, V6? Vezes esse Não, pedaço vezes, aqui. em relação ao 3 só. ponto zero é vezes 3. Exatamente. Mais o momento M, não é isso? Quando eu fizer essas contas, eu vou encontrar M igual a 810. Não é isso? Esse cara negativo com esse resultado positivo, passa para o outro lado, vai encontrar 810. Fizeram as contas aí? Peraí. Ô, Renato. Oi. Você ter escolhido esse ponto aí para olhar para calcular o momento nesse ponto, você que escolheu ou o problema que pediu? Ou eu poderia escolher na outra, no local do engate? Pode escolher no local do engate. É porque lá já fica zero a força, né? Uma dessas já zero. Quanto que dá o Clarindo? Quanto 810. Que dá Clarindo, quanto que dá 835 V6? 810. 810. Não é também? Mesma coisa. Então daria a mesma coisa. Concorda? Concordo. Então não importa o ponto de referência. Então entenderam agora por que esse momento é 810 kN/m, né? Então as reações de apoio. Ok, galera? Ok. Vamos lá. Agora o segundo passo, calcular esse esforço cortante. Bom, vamos entender essa figurinha aí, né? Vamos entender essa figurinha aqui. Explicar passo a passo para vocês. Então vamos lá. Esses dois camaradas aqui, ó, 165 kN e 810 kN/m, nós já calculamos aqui, ok? Então já calculamos ele aqui, ó. É reação de apoio. Eu estou querendo uma distância X. Então, se eu estou querendo uma distância X, eu vim cá e seccionei minha viga aqui. Beleza? Eu vou até fazer um desenhozinho aqui, olha, que vai ajudar mais de entendimento. Seccionei a viga aqui, olha. Vou fazer um triângulo aqui, que isso aqui vai ajudar a explicar a vocês. Vamos lá. Isso aqui é uma arte, né, gente? Isso aqui é uma aula de artes. Vamos lá. Triangulinho aqui. Ok? Ok. Que é esse camaradinho aqui, não é? Esse camaradinha. Agora, olha só. Eu tenho que calcular quem? Eu tenho que calcular qual que é a minha força aqui, olha. Não é isso? Eu tenho que calcular qual que é essa força que está sendo aplicada aqui, olha. Porque eu não tenho ela, né? Daqui para lá da minha figura, ó, daqui para cá, olha, eu desprezei. Então eu tenho que calcular isso aqui, concorda? Né? Eu sei que a base vale X, eu tenho que calcular isso. Mas eu não sei quanto que vale essa altura H aqui, ó. Eu não sei quanto que vale essa altura H. Não é? Porque eu não tenho que calcular essa areazinha. A área não é base vezes a altura sobre 2? Eu não tenho essa altura H. Como é que eu calculo ela? Então vamos lá. A força é base vezes a altura sobre 2. Eu não tenho H. Eu vou fazer uma proporção entre o triângulo pequeno e o triângulo grande para me achar H. Como assim? Bom, eu tenho essa altura, que vale 30, né? E tem essa altura que vale H. Então eu posso falar aqui, H está para 30, fazendo proporção, tá? H está para 30, assim como, então, altura maior está para altura menor, assim como base maior, que é 9, base maior, que é 9, está para base menor, que é X. É a proporção entre os triângulos, não é? Então, se eu fizer as contas aqui, olha, como vai ficar?
Então vamos lá de novo, ó. Altura grande. Aliás, aqui eu fiz o contrário. Vamos só. Eu acho que é o. Porque senão vai ficar 9 inverso, centímetros. tá? Só um minutinho, cara. Como é que eu faço a proporção, gente? A proporção que eu faço H entre para triângulos, 30 e X para 9, né? quando eu faço a semelhança de triângulos, eu tenho que pegar os lados correspondentes, né? E a ordem tem que ser sempre a mesma. Então vamos lá. Vamos aqui de novo, ó. Do triângulo grande para o triângulo pequeno. Ou do triângulo pequeno do triângulo grande. No caso aqui, ó, do triângulo pequeno, que foi aquela hora, ó, do triângulo pequeno, H está para 30. Não é isso que, ó? Do pequeno para o grande. Então agora de novo, do pequeno, que é X, para o grande, que é 9. É isso ou não? Correto. H está para 30, assim como X está para 9. Ok? Então, se eu fizer aqui, ó, a proporção, ou seja, multiplicar cruzado, o que eu vou ter? Que H é igual 30x 30x sobre 9, né? 9. Estou multiplicando cruzado aqui, ó. 30x sobre 9. Se eu simplificar aqui, olha, 30 por 9, o que eu vou encontrar? 10x, 10 terços de x. Concordam? Então, na verdade, é o seguinte, ó. Vai ficar assim. Paga aqui, paga aqui, paga aqui, paga aqui. Tá? Essa altura aqui, olha, ela vale 10x sobre 3. Agora eu sei a altura. Bacana. Descobri a altura pela proporção. Então veio cá. Deixa eu apagar assim. Descobri a altura. Agora eu posso calcular essa força aqui, olha. Né? Como é que eu vou achar essa força, galera? Vamos lá. Força, que é igual base, que é x, vezes a altura, que é quanto? 10 10x. X sobre 3. Como é um triângulo, eu divido por 2. Só que dividir por 2 e multiplicar por meio dá na mesma, não dá? Tá. Dividir por 2 e multiplicar por meio dá na mesma. Então, esse cara aqui, olha, é exatamente isso aqui, ó. É ou não é? Olha a minha carga concentrada. Por que ele colocou meio de 10x sobre 3? Vezes x. Não é exatamente isso? Olha lá, meio, porque é triângulo, a altura vezes a base. Ok, galera? Ok. Renato, eu posso fazer 10, eu posso fazer 10x, aqui ó, 10x ao quadrado sobre 6? Claro. Claro que pode. Ele só colocou separado para vocês entenderem cada parte. Beleza? Então eu vou apagar isso aqui. Olha isso aí. Então entenderam aqui por que essa força vale isso. Agora, por que ela está localizada em x sobre 3? Porque ela é o quê? 1/3 da distância até a altura. Então, se aqui a distância vale x, se eu soltar 1/3 de x vale o quê? X sobre 3. Né? Então, está aqui a minha altura, 10x sobre 3, a minha força e a distância. Então, fazendo aqui ó, o cálculo, a somatória das forças que é igual a 0. Quais forças que eu tenho? 135 positivo, menos meio de 10x sobre 3 vezes x, que na verdade isso aqui eu posso colocar diretamente já como o quê? Aqui, ó, 10 dividido por 2, 5, né? Então seria o quê? 5x sobre 3. Eu poderia colocar 5x sobre 5x ao quadrado sobre 3, né? Menos a cortante que é negativa. Fazendo esses cálculos, eu vou encontrar isso aqui. Porque, olha só,
O 135 passa para lá. Aqui vai simplificar, olha. Dá 5 dividido por 3. 5 dividido por 3 é o quê? 1,67. Ok, galera? Tranquilo até aqui? Mais ou menos. Não. Complicou. Não complicou nada. Tá doido. Como é que eu Questão aí? entregar isso em 15 minutos? Questão aqui, pessoal. A questão aqui essa proporção, entendeu? Que vocês têm que sacar ela e fazer sempre, entendeu? Que garra mais aí essa proporção, acredito, né? Porque se fosse um número, vocês faziam com o pé nas costas, né? Se aqui fosse um valor numérico, vocês iam fazer o procedimento padrão e etc. A questão é que entrou um certo algebrismo em função dessa proporção. Ok? Bora lá, então. Agora aqui nós vamos achar aqui o momento fletor, né? A mesma figura, com os mesmos dados de carga concentrada, de altura aqui, de distância, tudo repetido, né? Agora é momentos, né? Qual momento eu vou procurar? Momento M aqui, né? Então vamos lá. Então, o somatório dos momentos é igual a zero. Olha aí os momentos. Agora eu vou entender aqui, não vou embolar o meio de campo, não. Quais são os momentos que eu tenho? Vamos lá. Então, aqui, ó. Então, eu tenho esse momento aqui, ó, que é positivo, concordam? 810? Concordo. Positivo. Esse cara aqui, olha, vai produzir um momento que negativo. Então é 135 vezes a distância. Como a relação minha aqui, ó, em relação a esse ponto, qual que é a minha distância? X, então, menos 135 vezes X, 135x. Ok? Agora aqui que vocês têm que entender aqui, ó, por quê? Essa força, não é? Olha ela aqui, ó. Isso tudo aqui é simplesmente aquela força. Eu poderia simplificar representando apenas por 5/3 de x ao quadrado, concorda? Aqui, ó, 10 vezes 1, 10. Sim, concordo perfeitamente. Então, isso aí... Isso eu poderia colocar aqui para... Não é verdade? Então, isso é uma força. Essa força, ela produz um momento aqui, olha, positivo, né? E qual que é a distância? X sobre 3. Então, força vezes a distância x sobre 3. Mais esse momento que é positivo, ele está aqui embaixo. Ok? Ok. Ok. Então é o seguinte. Como que fica então? Então, se a gente resolver aqui, olha, ele vai ficar o que aqui, olha? 10 por 2, 5, então fica 5x ao quadrado sobre 3. Aí vai ser 5x ao quadrado vezes x, 5x ao cubo. 3 vezes 3, 9. Né? Então, só que ele faz a divisão, fica dessa forma. Então aqui, ó, 1810 está aqui. Meu 810 está aqui. Meu 135 está aqui. E esses caras aqui, eu faço a continha aqui, ó. Faz a conta aqui, ó. 10 vezes 1, 10. Em cima, 10. Embaixo, o quê? 2 vezes 3, 6. 9, 26. 2 vezes 3, 6. Vezes 3, 18. 10 por 18 vai dar isso aqui, ó. Aí você tem x vezes x vezes x. X ao cubo. Tá aqui. Ok? Beleza. Beleza aí, galera? Tranquilo. No nosso caso, o quarto passo, então, vai ser o quê? Esboçar o diagrama do cortante.
o cortante só vai dar isso. Por quê? Como ele é ele só tem uma região, né? Ele só tem uma região, não é isso? É a função de segundo grau. Olha só. Ele vai sair essa parábola aqui com cavidade para baixo, porque o meu x², né? Meu coeficiente é negativo, né? Mesma coisa, se você colocar um zerinho aqui, ó, no lugar do x, só sobra o 135, ele tá aqui, ó. Né? Se você colocar o 9 aqui, ele vai dar 0, porque tá aqui, ó. Você sabe que é uma parábola, você só faz ela aqui. E esboçar quem? Vai dar esse cara aí. Ó, e agora? Agora ferrou, né? Porque eu tenho uma equação agora de terceiro grau aqui, ó. Mas não preocupa não, porque a equação de terceiro grau você sabe que ela vai ser uma curva. Certo? Você sabe que ela vai ser uma curva. Então você vai ter uma curva que você vai analisar o quê? Você joga 2 pontos aí, ó, ou 3, e você já sabe que vai dar uma curva aí. Porque a gente não tem que ter precisão. Isso é um esboço. A gente não tem que ter perfeição na caracterização dessa curva. A gente tem que mostrar que é uma curva, né? Então, se você jogar alguns pontos aí, ó, só de jogar 0 aqui, ó, vai zerar isso, sobra quem? 810, que tá um pouquinho aqui acima. Não é isso? Então, você faz a curva. Novamente perguntando aqui, ó, 810 é negativo, ele deveria ser lá embaixo. Por que ele tá assim? Por que essa curva não tá ao contrário? Então, é aquela resposta que eu quero que vocês pesquisem para a nossa próxima aula. Ok, galera? Vamos lá. Deu isso? Menos. Pera aí. Correto. Menos. Isso aqui é mais. É mais. FBY. Deu 90 aí, gente? As duas? Cada uma delas? Correto. Todo mundo achou 90? Agora, olha só. Quando eu calculo aqui quando eu calculo aqui as duas deram 90, coincidentemente, né? Que uma foi do retângulo, 10 vezes 9, 90. A outra foi do triângulo, 20 vezes 9, 180 por 2, 90. Né? E as reações de apoio, conseguiram encontrar esse resultado? Não. Reações de apoio. Eu achando ainda. Porque agora é o seguinte, olha, você vai ter que fazer uma continha a mais, um cálculo a mais. Você tem uma reação aqui, ó. Vou chamar ela de A só para facilitar. Você tem aqui B. 945. Olha só, pelo somatório das forças, o que eu tenho? Eu tenho o A para cima, que é positivo. Eu tenho 90 para baixo, que é negativo. Eu tenho outro 90, que é negativo. Então eu tenho o quê? Menos 180, não é isso? E tenho o B para cima, que é positivo. Então daqui eu chego em 0. O máximo que eu concluo que A mais B vale 180, não é isso? Mas eu não achei nem A nem B. Então a gente tem que fazer o quê? Partir para a segunda condição. Porque esse aqui é o somatório das forças, né? Você tem que fazer o somatório agora, olha. Menos. Você escolhe um ponto aqui, eu vou escolher esse pontinho O aqui, ó. Né? Então, essa força aqui, essa reação aqui, na verdade, aqui em cima, né? Essa reação aqui, olha,
Nesse ponto O, ela não provoca momento, né? Então esquece dela. Quem provoca A, então A, que multiplica, ela vai provocar um momento o quê? Negativo, né? Então, momento negativo. Então, A vezes a distância toda aqui, ó, que é 9. Ok? Ok. Aí eu vou ter o quê? Essa força aqui, olha, de 90. Ela vai fazer um momento o quê? Positivo. Positivo. Né? Vai fazer um momento positivo. Então vai ficar um momento positivo, 90. Eu estou montando assim, mas vocês montam uma equação linear aí, tá? 90 vezes a distância. Qual que é a distância aqui, ó? 4,5, né? É justamente na metade. Deixa eu só desembaçar aqui. 90 vezes 4,5, porque ele está na metade, ele é do retângulo, né? Uhum. Então, 90 vezes 4,5. Ok? E temos essa outra aqui também, que é positivo, que vale 90 vezes 3. Vezes 6. vezes 3. Ah, não, é triângulo, 3. Vezes 3. Ok? Então, quando eu fizer esse cálculo aqui, olha, quando eu fizer esse cálculo aqui, eu vou encontrar que essa força vale 75. Faz o cálculo aí para conferir, por favor. Eu achei sim mesmo. 75, né? Eu vou dividir por 9 aqui, ó. Tá legal? Isso. Então, eu acho essa. Depois eu sei que A mais B vale 180, né? Se A mais B vale 180 e o A é 75, então 75 mais quanto dá 180? 105, então você acha essa outra. Tá? Então esse é o cálculo das reações de apoio. Ok? Ok. Agora, vem de novo a questão da proporção, né? Que eu quero calcular se fosse cortante, então eu tenho que fazer aqui, olha, eu vou seccionar minha viga aqui, não é? Então vou ter esta figura. Eu vou ter essa figura aqui, ó. Não é isso? Essa figurinha aqui, ó. Que eu vou ter aqui um triângulo e um retângulo. Agora, eu vou ter que fazer de novo aquela proporção. Por que eu vou ter que fazer de novo aquela proporção? Ó. Seguinte. Vamos lá. Eu tenho aqui o meu triângulo, ok? O meu triângulo. A base dele vale quanto? X. Concorda que a base do triângulo vale X? Sim. Tá aqui, ó. Sim. Essa base vale X, ó. E como essa carga concentrada pega 1/3, então ela tá aqui, ó. 1/3 de X. Né? A carga concentrada do retângulo, ela pega metade de X. Então tá aqui, ó. Ela pega metade, X, 2 para cada lado. E 75 já é conhecido. Né? Agora, como que ele chegou nesses valores aqui, ó? 10x. Como que ele chegou aqui nesse valor dessa força? A primeira do retângulo, ela é tranquila, né? Por quê? Se eu tenho um retângulo aqui, olha. Se eu tenho esse retângulo, né? Como é que dá a área dele? É a altura, que é 10, essa base, né? Então 10x, 10x. É a força aqui, ó. Esse é o motivo do 10x. Tá certo? Agora, o outro camarada lá, você vai ter que fazer proporção. Qual a proporção? Do triângulo pequeno para o triângulo grande, né? Aqui eu tenho minha altura, então eu vou fazer a altura do pequeno, H, está para a altura do grande, que é 30, certo?
A altura do grande é 30? 20. 20. Porque você tá aqui, ó. É o 30 menos 10. A altura do grande é aqui, ó. O 30 menos 10, que é o 20. Isso. Então, H, altura do pequeno, está para a altura do grande, que é 20. Assim como base do pequeno, que é X, Tá pra base. está para a base do grande, que é 9. Consegue visualizar aqui, olha, o 20 nonos? 20 sobre Não 9? deveria. Oi? Pode falar. Olha lá, a altura... Porque a base do triângulo maior não é só o 9, seria do... É o 9 menos x, né? Não, do grande não, porque o triângulo vai até no finalzão lá, né? Ó. O grandão é esse aqui, ó. A altura dele muda, mas a base não muda não. Entendeu? A do pequeno é X, mas o triângulo, se você pegar aqui, ó, você vai pegar só um pedaço dele. O triângulo grande, a base dele começa aqui e vai até o final. Entendido? Entendido. O H está para 20, assim como o X está para 9. Quando eu multiplicar aqui, olha, então a altura, que é o quê? 20 sobre 9, meio que é o triângulo, divide por 2, vezes a base, que é o quê? X. Então, base X vezes a altura sobre 2. Ok? Ele poderia ter simplificado aqui, né? Mas, isso mesmo. E aqui, ó, 20 sobre 9 é o quê? A minha alturinha aqui. Ó. Peraí, de onde vem esse meio aí? Esse meio é porque eu estou calculando a área do triângulo, né? Ah, tá. O triângulo é o por quê? dois. Base, Tá, base beleza. X vezes a altura sobre 2. Então, em vez de colocar dividir por 2, às vezes meio. Ok? Ok. E aí, ó, somatória das forças que atuam em Y. Quais são as forças que atuam em Y? Que agora eu vou calcular minha cortante. Então, 75x para cima, 75 kN para cima, 10x para baixo, esse meio de 20 x9 vezes x para baixo e o cortante para baixo. Então fica assim, ó. 75 para cima positivo. Deixa eu só pegar o 75 para cima positivo. Para baixo, menos 10x está aqui. Esse menos tudo isso aqui, ó, que é uma força, ele está aqui. Menos o V, tá? Resposta final deu isso, né? Aquele 1,11 é o quê? É você fazer 20 dividido por 18 dá 1,11 e o x vezes x ao quadrado. Ok? Oscar. Agora, terceiro passo, que é o momento fletor. Mesmo raciocínio, somatório, né, dos momentos vai dar 0. Aqui, ó, eu tô pegando quem como ponto de referência ali, ó. Pegando isso aqui, ó. Aqui é meu ponto de referência, né? Então aqui, ó, 75, vai fazer isso aqui, ó, então o momento o quê? Negativo, então 75 vezes o tamanho, é 75 vezes x, 75x. Depois eu pego essa força aqui, olha, que vai provocar um momento positivo, né? Então essa força, 10x, vezes essa distância aqui, ó, que é quanto? X sobre 2. Mais aquela força toda lá, olha, isso aqui tudo, vezes essa distância aqui, ó, x sobre 3. Mais o meu momento, né, que é igual a 0. Fazendo as continhas de tirar e pôr, vocês vão fazer aí, aparece aqui. Olha lá, o 75x está aqui, o 10 por 2 é 5, vezes x ao quadrado. Essa conta toda aqui, olha, em cima dá 20, embaixo dá 54, né? Então, 20 vezes 54 deu isso aqui, ó. X vezes x vezes x ao cubo. Ok? Então, aí nós temos uma função do terceiro grau, né?
Vamos ver como é que fica o cortante e o fletor agora nos diagramas. Então tá aí. Isso aqui é uma função de segundo grau, então essa parte aqui é uma parábola, olha, né? Parábola. Certamente aqui esse é o zero da função, porque a parábola está cortando aqui, ó, no 5. Está cortando 5. Se eu colocar 5 aqui, eu vou zerar esse cortante e ter os extremos, né? Então, plotando aí 3 números, você consegue fazer esse diagrama. E o diagrama do fletor, como é uma função de terceiro grau, né? Ah, mas isso está parecendo uma parábola, né? Parece, mas não é. Se você observar aqui, olha, ela não tem uma simetria aqui não, né? Aqui, ó, se você pegar aqui, olha, no vértice dela aqui, né? Tração eixo, olha só, esse lado é menor que esse, então se fosse parábola seria igual, né? Então você vai perceber que essa curva, traçando alguns pontos, né, das extremidades, você sabe que é uma curva. Mas como é que eu sei que ela não faz isso aqui, ó? Exemplo, né? Por que ela não faz isso? Você vai testando alguns pontos. E também, como eu falei, aqui eu estou te mostrando matematicamente o porquê da origem dessa curva. Vocês vão ver que esse tipo de problema, ele sempre vai gerar uma curva semelhante a essa, através das tabelas e das técnicas que eu falei que eu vou passar para vocês. Ok, galera?